Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Chegamos ao capítulo de número 20 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. Eu estava procurando aqui uma referência que em Lucas, não é? Nós temos o registro também do pedido dos filhos de Zebedeu, capítulo de número 18 de Lucas, versículo de número 31 ao 34, não é? Mas nós só vamos encontrar a partir do versículo 25 ao 28 desse capítulo 20 de Mateus, lá em Lucas, capítulo 22, versículo 24 ao 30. Por que esta observação? Porque, amados, esse capítulo 20, ele trata exatamente de algo que nós devemos estar muito conscientes. E quando eu falo de muito consciente, eu falo da praticidade. A praticidade da humildade, a praticidade da longanimidade, porque longanimidade é um atributo da moral divina, é um atributo divino, mas é também fruto do Espírito, como aparece lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22, ou seja, é uma qualidade inerente a nós por criação. Tanto a longanimidade, que socialmente falando, fala de empatia, fala de colocar-se no lugar do outro, bem como também a benignidade, que também é outro atributo da moral divina e que aparece também no texto bíblico de Gálatas 5:22 como fruto do Espírito, como fruto do Espírito, e que tem a ver com a tolerância, não é? Que é a mesma coisa de misericórdia. Pronto, então, imbuídos deste sentimento e deste princípio de vida, nós vamos estar sempre nos policiando para que não nos consideremos superiores a quem quer que seja. Nós não vamos ser mesquinhos, orgulhosos ao ponto de deixar de compartilhar da graça divina para com as outras pessoas. Bem como não ficaremos invejáveis das bênçãos que os outros recebem, ou está ferindo o amor de Deus por nós e pelos outros, por estarem sendo supostamente mais abençoados que nós, não é?
Tem pessoas que chegam a dizer que Deus ama mais o outro do que a ele ou a ela. Eu acho que Deus ama mais Beltrano do que a mim. Eu acho que Deus ama mais fulano do que a mim. Tem gente que se acha menos amadas por Deus do que outras pessoas. Que não é verdade isso. Isso é coisa da sua cabeça. Deus ama você tanto quanto você acha que Ele ama outra pessoa. Não é? Pronto. Então isso já faz com que nós nos postemos diante do princípio da igualdade com os outros, nessa relação divina humana. Nesta relação divina humana. Porque pode até haver algum destaque social entre nós. E existe. Não é? Existe. Jesus disse que os príncipes dos gentios são dominadores, né? E os que exercem autoridade sobre eles são chamados de grandes. Socialmente existe isso, neste mundão que a gente vive. Mas na igreja, no reino divino, não deveria existir isso. E que se houver, está fora do padrão de relacionamento que Deus estabeleceu para nós. Versículo 26 de Mateus 20. Não será assim entre vós. Não será assim entre vós. Não será assim o quê? Não será assim. Aí vamos lá para Lucas, para entender melhor. Lucas capítulo 22. Versículo 25. Os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não sereis vós assim. Antes, o maior entre vós seja como o menor, e o que governa como quem serve. Porque no reino de Deus não existe ninguém grande. O grande é Deus. É por isso que você já me ouviu refutar aqui o termo autoridade eclesiástica. Isso pode até existir para o mundo secular, para o mundo social. Mas entre nós, cristãos, o único que é grande é Deus. Então qualquer espírito de grandeza está fora da perspectiva divina do reino, está fora da perspectiva divina de igreja. Não é? Isso a gente pode até estender a uma compreensão equivocada do ser ungido. Porque hoje eu não tenho escutado muito, mas já ouvi em uma época atrás a expressão não toqueis no ungido do Senhor, respaldado naquela relação de Davi e Saul, que Davi respeita Saul ser ungido, mas já Davi não reconhece a unção de Deus na vida de... Já Saul não reconhece a unção divina em Davi. Paulo aceitava o apostolado dos que o antecederam na fé em Jesus. Já os que sucederam ele não eram muito aderentes à unção que ele, por exemplo, recebera do Senhor por vir depois, não é? Por não ter convivido com ele para atender os requisitos do apostolado, porque para ser apóstolo tinha que ter sido testemunha ocular dos milagres de Jesus, da sua morte e da sua ressurreição. E os discípulos estavam sempre ali juntos, não é?
E quando chega Paulo depois, inclusive pela fama de perseguir os cristãos, permitindo a morte de Estevão, e está com a carta das autoridades religiosas para prender os cristãos, aí é que o filme de Paulo ficou queimado mesmo diante da igreja em Jerusalém no começo, até que Deus usou o Ananias, como falou para ele, de que houvesse uma admissão do apostolado de Paulo, da pessoa de Paulo, porque o mesmo tinha sido vaso escolhido por Deus para ser apóstolo entre os gentios. A gente percebe que Paulo defende seu apostolado não só no livro de Atos, como também nas epístolas, porque havia por parte de muitos ainda uma resistência, não é? Mas voltando aqui as nossas atenções para o capítulo 20 de Mateus, esta parábola dos trabalhadores na vinha não é uma lição que Jesus quer dar aqui de economia, nem uma lição, vamos chamar assim, de uma expressão muito usada hoje do politicamente correto, né? Inclusive está muito fora e muito longe disso, porque esse negócio de politicamente correto não serve para nós cristãos, né? Que foi uma reivindicação do personagem aqui na parábola, de ele reclamar ao pai de família, o fato de ele ter pago o mesmo valor que ter pago o mesmo valor que foi dado aos trabalhadores que chegaram às 5 da tarde, às 3 da tarde, ao meio-dia e às 9 da manhã. O que chegou mais cedo reclamou: "Eu trabalhei foi muito. E esse pessoal chegou agora há pouco. E tu igualmente o pagaste." Versículo 12. Estes derradeiros trabalharam só 1 hora e tu os igualaste conosco, que suportamos a fadiga e a calma do dia. Esse aqui estava com o pensamento do politicamente correto, né? O que, humanamente falando, seria justo. Quem trabalhou mais, ganha mais. Quem trabalhou menos, ganha menos. Só que a parábola aqui não é para ensinar uma questão trabalhista. A questão aqui não é em função disso, da parábola. O ensino da parábola, como nós já temos aprendido que a parábola é uma figura de linguagem para ensinar verdades e valores espirituais. Inclusive, Jesus já adianta, no versículo 1, que
A lição era sobre o reino dos céus. A lição era sobre o reino dos céus. O reino dos céus é semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Então está se tratando aqui do reino dos céus. Porque Jesus, em outra situação, já disse que digno é o trabalhador do seu salário. Jesus, olha, irmão, não tem ninguém mais socialista de que Jesus. E fora esse comunismo político, religioso e partidário, né, que se conhece socialmente, que é uma deturpação do viver em comum. Então deixa eu dizer a você que a ideia do viver em comum é uma ideia divina, é uma ideia bíblica, é uma ideia cristã, é uma ideia cristocêntrica. Por isso que em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2 e 4, a gente lê que a igreja em Jerusalém tinha tudo em comum, versículo 44. E no capítulo 4, versículo 35, diz que repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Louvado seja Deus. Então isso é o viver em comum, que é bíblico, é cristão isso. Não é? Jesus, ele é a favor dessa prática do direito devido aos trabalhadores. Essa subjugação que fazem ao trabalhador, essa escravidão impetrada ao trabalhador, essa má distribuição de renda, essa injustiça salarial que praticam ao trabalhador, isso é antidivino. Isso é antidivino. E a gente percebe que tem pessoas que usam o nome de Deus e exercem essa prática. E há pessoas que, por outro lado, de repente são até depravadas, são até filosoficamente falando, ou partidariamente falando, anticristãs, mas lutam pelo direito do trabalhador. É quando fazem a vontade de Deus nesse sentido, nesse aspecto. Tá? Mas a lição aqui do capítulo 20 de Mateus é sobre o reino de Deus, mostrando que Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, não conhece limite de graça, de generosidade para com as pessoas. Diferente da ideia humana, do mérito, da recompensa, das conquistas, diferente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A gente aprende aqui nessa parábola do capítulo 20 e na lição deixada por Jesus acerca do pedido dos filhos de Zebedeu. Por isso que eu fui buscar Lucas 22, versículo 24 ao 30. Glória ao nome de Jesus. Que Deus se relaciona
com as pessoas, independente do tempo que elas tenham de crença, de fé, de presença na igreja. Deus opera na vida das pessoas, mesmo elas novas convertidas. Deus está prestes a encher do Espírito Santo, disposto a encher do Espírito Santo, a distribuir dons, a usar as pessoas que se entregam a Ele, independente do tempo de crente que tenham. Sem contar que a graça, a misericórdia de Deus para as pessoas recém-chegadas à fé é tão abundante, é tão transbordante, quanto a quem já tem 30, 40, 50, 60, 80, 90, 100 anos de crente. E vice-versa. E vice-versa. Porque o que interessa para Deus é o presente, é o agora. A gente aprendeu, louvado seja o nome do Senhor, nesses capítulos já lidos de Mateus, que a quem muito é perdoado é a quem muito amou. O Senhor nos ensina com essa palavra, que eu pensava que a referência estava aqui no capítulo 18, mas eu não vou me deter agora a procurar esta referência. Pensei que estava relacionada à parábola do credor incompassivo, né? Mas é uma outra parábola que Jesus diz isso. Mas o princípio é esse. Não só para nós que já estamos servindo a Deus há décadas, porque pela misericórdia já temos completado 30 anos de fé, mas para quem está começando no caminho do Evangelho. O amor de Deus é igual. Deus não me ama mais, porque eu já estou há 30 anos de crente, do que a você que é novo convertido. Nem ama mais a você que é novo convertido do que a mim que já sou crente há 30 anos. Nada a ver. Até porque eu não devo me prevalecer desses últimos 30 anos de presença de Deus, como você não deve se abater, você não deve se angustiar, se afligir, porque é crente há poucos dias ou poucas horas, e o tempo que você viveu antes de estar agora no Evangelho foram tempos de muita carnalidade, de muito mundanismo, de muita demonização, de muita violência, de muita maldade. Você matou, você já fez catimbó contra as pessoas, você já fez maldade às pessoas. Você agora é nova criatura. E a Bíblia diz que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, aleluia, e tudo se fez novo. O que importa para Deus é o agora. É o agora. É o presente. É esta madrugada de sábado, dia 20 de agosto de 2016. O que está valendo para Deus é esse momento agora. 1h36. Louvado seja o nome do Senhor. Porque nem
quem é crente há tanto tempo deve se prevalecer do tempo que tem de crente, como quem é crente há pouco tempo não deve se afligir, se angustiar, se abater pelo tempo que viveu fora da presença de Deus. Você, por exemplo, diz, rapaz, se eu morrer agora, os meus pecados, seus pecados foram perdoados por Deus. Por isso que a palavra de Deus nos diz, interessante, eu estava folheando a Bíblia aqui, caiu em Ezequias. Eu fechei, mas já estou voltando de novo. Aqui em Ezequias, que até diz assim a palavra de Deus para nós, no capítulo 30, versículo de número 20. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá, porque não avisando tu, no teu pecado morrerá. E sua justiça que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão requererei. Bem, o que nós estamos querendo explicar é o fato de que a justiça praticada pelo justo não virá em memória se este justo morrer desviado, se este justo morrer praticando injustiça. Tá vendo que o importante é o agora? Por isso que Paulo diz que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu corro para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Não viva se prevalecendo das benfeitorias do passado, nem viva se angustiando, se abatendo pelos erros do passado, se afligindo pelos erros do passado. O passado que eu me refiro não é nem o passado necessariamente distante, mas o dia de ontem, a semana passada, o mês passado, o ano passado, décadas passadas. Acabou, o que passou, passou. Esta é uma palavra que eu estou sentindo em meu espírito, Deus trazendo renovação de fé para muita gente que está me ouvindo nesta hora. Que talvez o diabo esteja acusando, o diabo esteja lançando em rosto o seu pecado, querendo lhe abater, querendo lhe afligir, mas receba a unção de Deus nesta hora, para que o inimigo não lhe aflija, nem o filho da perversidade lhe importune. Você foi perdoado, você foi perdoada quando você confessou ao Senhor o seu pecado, quando você se arrependeu das suas práticas pecaminosas, quando você resolveu-se unir a Cristo. Aleluia, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo em sua vida. Então procure andar em novidade de vida. Procure andar em novidade de vida. Procure produzir frutos dignos de arrependimento. Procure produzir o fruto do Espírito. Porque com Deus não tem esse negócio de voltar para o rabo da fila, não. Isso é doutrina de homem. É o que nos ensina essa parábola aqui. Capítulo 20 de Mateus. O outro ensinamento aqui, que eu vou fazer essa abordagem só em uma parte. O outro ensinamento aqui, do versículo 17 em diante, que culmina com essas palavras de Jesus que a gente foi buscar lá em Lucas 22, 24 ao 30, porque elas estão aqui no versículo de número 25 em diante, que isso aqui é uma refutação à ideia de autoridade eclesiástica, de grandeza em nosso meio, como se ser pastor, ser presbítero, ser evangelista, ser diácono fosse cargo. Isso não é cargo, isso é função. É função. Porque ser pastor é para servir, ser diácono é para servir, ser presbítero, ser evangelista. Isso é para que não haja o fascínio que infelizmente está havendo entre nós cristãos, de grandeza, de soberania. Há muita gente querendo
exercer domínio sobre os outros. Há alguns até que exercem domínio sobre os outros, contrariando, inclusive, esse ensinamento. Mateus capítulo 20, versículo 25. Lucas capítulo 22, versículo 24 em diante. E 1 Pedro capítulo 5, onde a palavra de Deus diz que não devemos exercer domínio sobre a herança de Deus. Nós, pastores. Porque tem pessoas que, por se achar pastor, presidente de alguma instituição, tem pessoas que já não querem sequer mais serem chamadas de pastor, querem ser chamadas do que expressam a grandeza maior, bispo, apóstolo, né? Tem gente querendo projeção. Isso é uma verdadeira ostentação eclesiástica que a gente está vivendo, para simplesmente se achar no domínio sobre os outros. Há quem domine outras pessoas. Estávamos recebendo a visita aqui dos colegas pastores no programa anterior a este. Você ouviu o pastor dando exemplo de que há lideranças que não permitem que os membros de sua instituição visitem uma instituição com outro nome, com outra placa, com outro endereço. Isso é exercer domínio sobre a herança de Deus. Isto é exercer domínio sobre os outros. Mas o que o Senhor reivindica aqui é que nós tenhamos dedicação em ajudar as pessoas, em minimizar a dor, minimizar o sofrimento, em ajudá-las no que estiver ao nosso alcance. E se não estiver ao nosso alcance por propriedade, mas estiver ao nosso alcance por influência, do tipo assim: eu não tenho como lhe ajudar, mas eu sei quem pode lhe ajudar, e eu ir a quem pode ajudar para minimizar a dor e o sofrimento do irmão, que eu não posso de repente ajudá-lo, mas se tiver ao meu alcance, fazê-lo. É essa postura minha que atrairá indubitavelmente uma admiração. Deixa eu até ler aqui, a propósito, na Bíblia de Estudo Pentecostal, algo escrito pelos editores. Deixa eu parafrasear aqui. Quero parafrasear essa expressão aqui, quando disseram: a grandeza não será medida pelo domínio sobre os outros, mas pela dedicação das pessoas ao serviço do próximo, de conformidade com a revelação bíblica de Cristo. Pronto, é isso que eu queria aqui. Que a grandeza é medida pela dedicação das pessoas ao serviço do próximo. Pronto. Essa é a expressão que eu queria. Louvado seja o nome do Senhor. E não ter domínio sobre ninguém. Bendito é o nome de Jesus. É quando cai por terra essa expressão autoridade eclesiástica. Porque deixa eu dizer a vocês, irmãos, o demônio não está nem aí para credencial, para tempo de crente, para o título que esse crente tenha, ou o suposto cargo. Que cargo se tem até institucionalmente, que é presidência, vice-presidência, secretaria, vice-secretaria, tesouraria, vice-tesouraria e etc e tal. Mas quando se trata de pastor, de apóstolo, de profeta,
Efésios 4:11, isso aí são funções do corpo, de membros do corpo de Jesus, sobre o próprio corpo de Jesus. Porque a cabeça é Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Cristo é a cabeça deste corpo do qual nós somos membros. Então quem pensa que ocupa o lugar de Cristo tá se enganando, vai quebrar a cara. A cabeça é Jesus. Nós somos membros do corpo com responsabilidade sobre o próprio corpo, mas somos membros do corpo e não cabeça. E volto a dizer, o demônio não está nem aí para isso. Agora um crente cheio do Espírito. Agora veja só, preste atenção, o respeito é uma coisa que se deve às pessoas, pela idade, pela função que exerce, pelo respeito que elas mesmas se dão. Deve. A Bíblia ensina que os jovens devem obedecer os mais velhos. Não é? As ovelhas respeitarem os pastores, respeitarem, considerarem, até repreender alguém que falar contra o seu pastor, o seu presbítero, porque a Bíblia diz que são eles que velam pelas suas almas. Repreender. Mas a gente hoje se junta nas esquinas, a gente se junta nos corredores para meter o pau nos pastores, nos homens e nas mulheres de Deus. E aí a gente acha que está sendo melhor que eles. Não, está sendo igual ou pior. Quem se junta para estar falando de pastor, aliás, quem se junta para estar falando mal de quem quer que seja, não está sendo melhor de que o falado em nada, está sendo igual ou pior. Esse é o ensinamento da palavra. Porque está julgando o servo alheio. Porque ninguém tem nada a ver com o erro de ninguém. Cada um vai dar conta de si mesmo a Deus. Esse é o ensinamento da palavra. Agora, está errado qualquer pessoa que tenha essa nomenclatura eclesiástica no seu espaço no corpo ou no seu serviço no reino e se ensoberbece e é prepotente. Aí está errado. Inclusive, esse comportamento de alguns tem feito com que outros gerem detrimento ao serviço eclesiástico. Tem gente que diz assim: eu não como nada de pastor nenhum. Como há grupos que não aderem ao princípio bíblico da constituição eclesiástica de pastor, que abolem da sua fé Efésios 4:11. Efésios 4:11 diz que o Senhor escolheu uns para pastores, outros para apóstolos, profetas, mestres, né, doutores. Tem gente que tem até grupos que não tem pastores. Não tem pastores. Eles são pessoas que não se deixam ser pastoreadas. Tá certo isso? Não, porque está gerando detrimento à palavra de Deus. Mas por causa de alguns que se divinizam, que se blindam, que se acham intocáveis, porque são ungidos. Ungidos. Mas eu quero dizer a você, meu irmão, que você respeite essas pessoas que mesmo assim são tolas, ignorantes, e sobretudo entender que a unção transcende a título, a credencial. A unção diz respeito a ter compromisso com Deus e com a sua palavra.
a isso o diabo também nem considera, mas ele treme. Porque um crente em comunhão com Deus, comprometido com a palavra, ele usa o nome de Jesus e o demônio obedece. A enfermidade obedece. Corações são quebrantados. Vidas são impactadas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Por um crente cheio do Espírito Santo, um crente, louvado seja Deus, que teme a Deus, um crente que anda em comunhão com Deus, crente que procura guardar a palavra. É isso que importa, viu, irmão? É isso que importa. Tem muita gente aí correndo atrás de cadeira. Ah, porque a cadeira, porque, meu irmão, não tem cadeira na tua casa, não. Para com isso. Esse fascínio de grandeza, essa ostentação, para estar, sabe, como alguns dizem, ali no meio dos grandes. Olha, tem gente que diz assim, tá no meio dos grandes. Mesmo, isso é uma besteira que as pessoas vivem ocupando a mente, perdendo tempo e discutindo. Procure ser cheio do Espírito Santo. Aí sim. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.